Amém? Gostaria que nós ficássemos orando aqui. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, colocamos, Deus, a vida da tua filha diante do Senhor. Está hoje com a responsabilidade dada pelo Senhor para ministrar a porção que está no teu coração, na tua igreja, para nossas vidas. Seja com a sua vida. Traz, ó Deus, sobre ela a tua graça, que ela seja tão somente um instrumento em tuas mãos para fluir, ó Deus, aquilo que o Senhor está no teu coração para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, nós guardamos a sua vida, a sua casa, o seu ministério, ó Deus, o Antônio Carlos, seu filho, e tudo aquilo que a tua filha tem, ó Deus, colocado na mão, que venha prosperar. Usa segundo a tua vontade, o teu querer. Nós oramos e a cobrimos em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O pastor Marcão acabou de falar que o horário está avançado, mas até 11h55 mais ou menos. Aleluia. Nós vamos embora. Amém? Amém. A glória. É brincadeira. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Mais uma vez estou aqui na presença do Senhor para nós continuarmos a ouvir a voz do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel. E da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 6. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare na tua vida, Pai, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a tua vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tu crê nisso, igreja? E dá o teu melhor glória, dá o teu melhor aleluia, e as palmas, glória ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu já achaste, né? Daniel capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel
a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Pai, unindo a minha oração, a oração do teu servo, anjo da igreja, juntamente com a tua igreja, eu vim, Pai, te agradecer por essa oportunidade, apresentar minha vida em tuas mãos, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça na minha vida. Fala, Pai, aquilo que precisamos ouvir, mel ou fel, Pai. Tenha liberdade, continua a falar, continua a ter liberdade em nosso meio, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar, já estamos sentados, mania de mandar levantar, né? Hoje eu não mandei levantar, pedi. Daniel, no capítulo 6 fala sobre Daniel na cova dos leões. A história de Daniel é uma história muito forte, né? Antes de começar a palavra, o pastor Marcão me deu a liberdade de entregar a visão que o Senhor me deu. O Senhor me dava um mar bonito e alguns barcos. Mas só que os barcos não estavam no mar, os barcos estavam no asfalto. Aí eu falei assim: o que é isso? Aí o Senhor falou: esses barcos são vidas, somos nós. E o Senhor está nos fazendo um convite: mergulha lá. Não molha só os dedinhos, não, mergulha na palavra. E à medida que Deus ia me mostrando, gente, é forte, nós íamos entrando nesses barcos, ou seja, entrando na palavra e fluíamos no mar. Ei, Deus está falando contigo, segura a tua bênção, está fluindo. Nós estávamos numa campanha do destravamento, agora é a campanha de virar a página, já destravou. Já passou, sabe, Ivonete? Passou, já virou a página, agora é nova vida. Tá, meu irmão? Aqueles barcos eram nós que estavam. Como é que pode um barco andar no asfalto? É Deus falando compromisso. Mergulhe na palavra. Eu falei com o meu pastor e ele deu a liberdade de entregar para nós. É para nós, tá? Mergulha na palavra, em nome de Jesus. Então Daniel tem uma passagem muito forte, que se nós formos lá para o primeiro capítulo de Daniel, fala que Jerusalém, ela foi sediada, ela foi atacada, e ali muitas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Nós sabemos dessa passagem. E o rei disse ao chefe dos seus eunucos que trouxessem, aleluia, alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito nenhum, jovens formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Sabe o que me chama a atenção? Quando o Senhor, o Rei dos Reis, nos chamou, irmã Marlissa, nós estávamos cheios de carpicho, nós estávamos por aí, mas o Senhor veio para esses. O Senhor não veio para bonitinho, não. Ele bota bonitinho depois, porque a minha, a tua beleza não é externa, é aqui, ó, é o Espírito Santo. Tu recebe o Espírito Santo que habita em tu, então tu já é belo, mas o rei da terra, ele quer pegar os bonitinhos, pega os formosos. Vê a diferença, o rei dos reis para o rei da terra. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? É possível que você ainda se acha, sabe, incapaz de muitas coisas, mas Deus nessa noite fala para mim e para você: tu tem capacidade porque eu te capacito. Tu tem capacidade porque quando eu te chamei lá no mundão das trevas, eu te coloquei na diferença, eu te coloquei acima. Tu és mais que vencedor, tu pode todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Recebe isso no teu coração. E ali foi falado que eles pegassem aqueles jovens, mas
mas sem defeitos. E o que chama a atenção é que foi Daniel, né? Sadraque, Misael, que era o Mesaque, e Azarias, que era o Abidnego. Esses 3 jovens, junto com Daniel, 4, quando eles chegaram no reino, já tinha uma ordem. Todos esses 4 jovens, pastor Marcão, tinham que se alimentar dos manjares do rei e beber do vinho do rei. Já está certo. Mas Daniel, quando soube daquela ordem, presta bem atenção, Daniel falou assim, ó, eu decidi não me contaminar. Deus já está falando comigo, contigo, eu me contamine se eu quiser. Eu saio da presença do Senhor se eu quiser. Porque se eu decidir a não me contaminar, Deus é comigo. Ei, o eunuco falou assim, como é que pode? Eu vou te deixar sem comer as iguarias do rei, que ele ordenou. Eu vou estar pondo em minha cabeça a prova. Por que ele vai mostrar você, seus amigos mais fraquinhos, sabe, todo raquítico, da diferença dos outros que comeram as iguarias do rei? Aí Daniel virou para ele e falou assim, me dê só 10 dias. 10 dias eu comendo legumes e bebendo água. Dá glória a Deus, essa hora é ruim. Ontem nós comemos muito legume e bebemos muita água, né? Só misericórdia. Daniel falou, eu só quero comer legumes e beber água. Sabe qual é a diferença de você andar com gente que pensa, tem o mesmo nível espiritual que o teu? Porque todos os amigos deles, os 3, aceitaram. Eles aceitaram, não vou me contaminar. Aí o chefe dos eunucos falou assim, então tá bom, 10 dias. E o rei tinha dado para eles 3 anos, para eles viverem naquela combinância, para ficarem fortes, robustos. Mas em 10 dias, aqueles jovens se alimentando de legume e bebendo água, diz a palavra de Deus que eles estavam em 10 dias mais bonitos, mais formosos. E no período de 3 anos que eles se apresentaram ao rei, eles estavam 10 vezes mais sábios. Olha a diferença do povo de Deus que verdadeiramente mergulha na água, verdadeiramente entra dentro do barco. O vento pode estar soprando ao contrário, mas ele está remando, mas Deus está vendo. É possível que o vento da tua vida esteja ao contrário. Tu já possa estar falando com o Senhor, Senhor, eu já não aguento mais, eu já não aguento mais, Senhor, a situação está muito difícil. Mas o Senhor fala, persevera, continua, persista, porque eu sou contigo. O Senhor viu os discípulos dentro do barco, irmão Lucas, e o vento era contrário, e eles estavam remando com o vento contrário. O Senhor foi ter com eles no sobrenatural. É esse Deus que está aqui agora. Eu não sei qual mar que tu está enfrentando, eu não sei como está a tua remada, mas o Senhor está olhando e está falando assim, eu estou me agradando do irmão Léo, eu estou me agradando do irmão Michel, né? É Léo, oh glória, acertei, Michel, glória a Deus, Michel. Eu estou me agradando do irmão Michel, eu estou me agradando da esposa, eu estou me agradando do irmão Robson. Ei, eu estou me agradando. Louvado seja o nome do Senhor. Continue a reinar. E aqueles jovens não se contaminaram. Diz na palavra de Deus, olha bem, no versículo 17 do capítulo 1. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Eu vou falar para você que pede a Deus visão e revelação. Quando eu falar Daniel, mais a Daniel, você fala teu nome se você quer. Porque tem pessoas que têm medo. Deus dá visão, tira essa visão que eu não quero mais ver não. Se Deus te deu, do Senhor, é de Deus. Eu vou ler assim, ó, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Quando eu falar mais a Daniel, você vai falar teu nome, amém? Tu recebe isso? Vamos lá. Mas a Sandra, não, dessa forma o Senhor não ouviu não. Fala mais alto, Mas Sandra,
em toda visão e sonho. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Daniel, aleluia, recebeu do Senhor visões e sonhos, Deus já colocou ele numa prova. Veja bem, o rei teve um sonho e queria o discernimento, Lucas. Mas o discernimento vinha mediante você adivinhar o sonho. Como é que eu vou adivinhar o sonho de Marlúcia? Como é que eu vou adivinhar o sonho da minha irmã Nona? Se eu falar Noninha, você começa a chamar ela de Noninha. Nona. Aí como é que eu vou adivinhar o sonho dos irmãos? Além de adivinhar o sonho, eu tinha que interpretar. Sabe o que aconteceu? Os sábios não sabiam como fazer isso. Aí o rei falou assim: mata todos os sábios. E o que chama a atenção, virando aqui a página, que Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel tinha esse dom de interpretar sonhos, porque Deus o deu. Mas Daniel falou: me dê um tempo para me interpretar. Daniel não falou: Deus vai me dar a interpretação. Sabe o que Deus está falando? Deus manda, pastor Marcano, não é mandado. Às vezes eu posso ter todos os dons, você pode ter todos os dons, mas você e eu jamais podemos falar assim: fala que Deus vai interpretar. Não faça isso não, porque só faz Deus quando Ele quer. Aleluia. Daniel falou: eu vou buscar a interpretação, mas não falou como. Mas ele chamou seus amigos: vem cá, Sadraque, vem cá, Abednego, vem cá, vem aqui comigo, vamos entrar aqui, vamos orar, porque senão nós vamos morrer, porque já foi decretado morte, porque os sábios não sabiam interpretar e nem muito menos saber o sonho. E para a glória de Deus, eles oraram. Fala assim, um ato profético. Fala assim: eu vou orar. Fala, eu vou orar, e Deus vai me dar, vai, igreja, a minha cura, vai me dar porta aberta, vai me dar renovo. Louvado seja o nome do Senhor. No nome do Senhor há poder. Eles oraram e Deus deu um sonho a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu te pergunto: era porque Daniel tinha os olhos verdes? Era porque Daniel era bonito? Não. Daniel tinha compromisso. Daniel tinha compromisso com a obra. Daniel resolveu a não se contaminar. Daniel resolveu obedecer a voz do Senhor, amados. Daniel ele preferiu, aleluia, arriscar sua cabeça, arriscar seu corpo, do que desobedecer a Deus. Muitas das vezes a gente está desobedecendo a voz do Senhor assim por nada. Eu glorifico a Deus na tua vida, que tu hoje está aqui. Quem vai sair daqui de posse da bênção? Eu vou. Eu vou. Aqui é para crente, para visitante, para ofertante, para o dizimista. Deus não faz acepção. Todos já receberam do Senhor, porque Ele está na casa. Presta bem atenção. Quando Daniel deu a revelação dos sonhos, Daniel já estava assim se fortalecendo na presença do Senhor, porque nele já tinha o dom da visão, o dom do sonho, e Daniel resolveu não se contaminar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? O Espírito Santo de Deus, quando ele é alimentado na minha e na tua vida, ele sobressai. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Se eu alimentar mais a carne, ela sobressai, e o Espírito fica apagado. Mas ele habita ali. Então hoje tu já começa a dar glória, tu começa a dar aleluia. Se tu está sentindo que tu está ficando meio que enfraquecido, Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma rebobinação, para te avivar na presença dele. Eu, se eu fosse você, eu continuava e começava a dar glória, porque tu veio aqui para dar, tu não veio aqui para receber não, tu veio aqui adorar o Senhor, mas de maneira incondicional, porque se Ele quiser te abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele quiser abrir porta, Ele vai abrir porta, mas adora Ele sem saber se tu vai sair daqui curado, revestido, se a porta de emprego vai abrir. Adora Ele incondicionalmente, porque à medida que tu joga um glória, Ele te joga a bênção. À medida que tu dá um glória, Ele te cura. À medida que tu dá um glória, Ele abre porta aonde não tem parede. Como Daniel começou a sobressair, diz na palavra de
Deus, que pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino 120 presidentes. E sobre esses presidentes, ele ia colocar 3 príncipes, aonde Daniel seria um dos príncipes. Diz a palavra que Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito de carne. Porque Daniel, quando chovia, não vinha para a igreja. Porque Daniel, na hora da escola bíblica, eu estou em casa no monte dos travesseiros. Daniel sobressaiu no meio dos outros porque ele se separou. Eu até esqueci de dar o tema da mensagem, vou dar agora. Oração sincera a Deus e fé em circunstâncias desfavoráveis pode transformar o destino de uma pessoa. Daniel não orava porque a situação estava ruim, não. Ele orava porque era acostumado. É isso que Deus quer de mim e de você. Oração sincera. Sabe o que é oração sincera? É oração sem barganha. A situação ficou difícil, eu vou pro joelho orar. Pastor, ai, Deus é misericordioso, abençoa. Ué, ô Lucas, não foram 10? Cadê os 9? Aí só viu? A oração de Daniel era sincera. Oração sincera a Deus e fé. Porque se você não tiver fé, nem eu, nada acontece. Aquela mulher, quando tocou no Senhor daquele fluxo, falou para ela assim: vá, filha, a tua fé salvou. Ei, tu tem fé para hoje tu sair daqui curado, renovado, na presença do Senhor. Deus visita esse lar. Deus mandou falar agora aqui, ó. Visita esse lar agora, Senhor. Deus está falando a oração sincera. Se tu levar teu pensamento agora ao Senhor, tu vai ver mudança dentro do teu lar. Tu vai ver mudança dentro do teu lar. Eu, se eu fosse tu, já estava rasgando o céu de glória. Eu, se eu fosse tu, já estava abrindo a tua boca e falando assim: eu recebo. Ei, foi numa dessa que eu recebi a minha bênção. Eu meti a mão e peguei. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma de louco. Pega a tua bênção. Pega a tua vitória. Pega a tua saúde de volta. Pega a paz no teu lar. Tem lá aqui que está sem paz. Vou entregar porque Deus está mandando. Tem lá que está sem paz. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. Esse espírito que habita em tu, espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Quando o rei pensava, eu conjecturo que ele deve ter comentado: eu vou levantar a Ana Clara como a líder dos jovens, eu vou levantar a irmã Nona como líder dos adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou abrir uma porta de emprego para aquele ali que está precisando. Eu vou abrir os negócios do irmão Sebastião com a irmã Darlane. Eu vou dar a ele sabedoria. Eu vou dar a ele cada dia mais visão e revelação. Ei, porque em ti há um espírito excelente. Então quando aqueles homens ouviram que o rei ia colocar Daniel, sabe, como todos aqueles príncipes, amado, só para confortar teu coração. Naquela época já tinha fofoqueiro. Só isso, tá? Dá glória a Deus. Naquela época já tinha fofoqueira. Porque, pastor Marcão, quando souberam que Daniel ia ficar sobre todos os príncipes, Daniel era um exilado. Daniel foi levado cativo. Ei, quem é esse Daniel? Quem é Michel? Quem é Ritinha? É assim que as pessoas olham pra gente e falam: quem é a irmã Marília? Quem é irmão Índio, né? Seu esposo. Quem é o Lucas? Quem é o Mateus? Quem é quem? Não é? Ou eu falei nome errado de novo?
misericórdia. Não é índio, não? Não. Acabou. Aí, então o mesmo Daniel se sobressaiu. Aí sabe o que aqueles caras fizeram? Aqui diz que eles fizeram um conselho. Hoje em dia a gente fala que é fofoca, mas naquela época era conselho, uma coisa mais chique. Quando a gente quiser falar de alguém que falou da minha, da tua vida, a gente fala assim: os irmãos fizeram um conselho contra a minha vida. É mais chique, né? Aí diz aqui assim, ó: então os príncipes, os presidentes, procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Que coisa linda! Procurou em Daniel um vício, uma culpa. Eu profetizo na minha e na tua vida que um dia nós vamos estar nesse patamar. E as pessoas vão nos olhar e falar assim: meu Deus, a essência de Cristo na vida dele é grande. A essência de Cristo na vida dele é grande. Receba a essência de Cristo na tua vida, a ponto das pessoas falarem assim: como eu posso atingi-la se não for na lei do Deus dele? Foi isso que fizeram com Daniel. Como é bom você, irmã Adriele, esposa do João, como é bom você ser acusado por errar a favor de Deus. Como é maravilhoso você pecar porque você obedeceu a Deus. Daniel aqui não tinha culpa. Então aqueles homens falaram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele lá na lei do seu Deus. Isso que Deus está falando aqui para mim e para você. Nós temos que ser a referência. Eu anotei aqui 2 Reis capítulo 4 versículo 9. Quando Eliseu passava, o que aquela mulher falava? Ali vai o homem de Deus. Ali vai o profeta Mira, vai o irmão Robson. Ali vai o irmão Roberto Filho. Ali vai o irmão Drek, filho da nossa irmã Kênia. Louvado seja o nome do Senhor. Ali vai o santo homem de Deus. Mas a Bíblia não diz que aquele homem estava de terno, estava com a Bíblia na mão, não. Que a essência daquele homem, recebe essa essência. Luca, quando eu falo, já passa por aqui. Eu já recebi a essência de Cristo. Eu quero passar, não pelo coque, não pela saia, não pela blusa de manga, mas eu quero ter a essência de Cristo. Aleluia. Aquela mulher falou: eu reparo, eu observo que aquele homem que passa é um santo homem de Deus. Aleluia. E ali Daniel, ele tinha essa essência. Mas como nós vamos pegar esse cabra? Como nós vamos acusar por ele? Porque ele vem cativo e já vai ficar sobre ele. Não fale mal do teu irmão, não. Se eu estivesse no lugar do pastor, eu fazia diferente. Fica quieto, não paga o preço que ele paga, não, gente. Ninguém paga o preço. O meu peso, de repente você pode não saber carregar, não. Eu posso não poder carregar teu peso. Então cada um fica no seu quadrado. Uma coisa que eu aprendi, eu deixei de ser branca para ser franca, porque eu nunca fui branca também, né? Então, eu deixei de ser franca para ser franca. Não gostou? Chama aqui, ó. Vamos ter uma conversinha de pé de orelha. Porque falar para amado, você não tem noção do que é falar de um ungido. É convicção. Tu não tem noção do que é falar de um ungido. Miriam ficou como? Nossa. Tu não tem noção. O pastor não está sabendo conduzir o rebanho. Eu vou falar com o pastor, vai falar assim: deixa um mês a direção da igreja em cada um, irmão. Vocês não vão nem dormir. É de segunda a segunda gabinete. É madrugada, o pastor está pelo quintal, não orando. Ei, amados, não é porque ele é pastor, não. Nós somos pastores do nosso lar. Sabe por que Deus está mandando falar isso? Porque Ele nos ama. E às vezes a gente fala. Eu me peguei falando mal essa semana. Pedi perdão, eu e minha irmã oramos. Não que ela falou, não, eu falei. Não foi nem mal, foi fazendo uma advertência a uma pessoa.
A gente tem que tomar muito cuidado. Esse lugar aqui é santo. A gente está sempre pecando, sempre errando. Mas quando a gente se disponibiliza a orar e pedir perdão, Deus perdoa. Vai e não peque mais. Aqueles homens estavam procurando em Daniel alguma coisa para prejudicá-lo. Vamos dar as mãos uns aos outros. Ai, pastor, fechamento contigo. Ai, pastor, fechamento contigo. Ai, irmão Alan, se tu quiser eu bato a tua bateria. Não sei como vai sair, mas então tu ali. Se eu não posso bater, eu intercedo. Se eu não sei louvar, eu intercedo pelo levita. Mas nós temos que ser assim, unidos. Hoje eu estou muito feliz que meu sobrinho Jonathan está aqui, mãe da Juliana. Que Deus te abençoe nesse caminho, em nome de Jesus. A palavra de Deus vem nos falando aqui que então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive eternamente. Sabe que nós estávamos assim, entrando num acordo que seria bom que no espaço de 30 dias ninguém pudesse adorar, orar, rezar, clamar a Deus nenhum, somente a ti, rei. Eles falaram isso para o rei. O rei não viu maldade, assina logo. Assina logo, esse título aí não pode ser revogado. Segundo a lei dos persas, não precisa ser revogado, diz aqui na palavra de Deus. Aí o rei foi, assinou. Só que o rei assinou naquele sentido das pessoas irem a ele. Mas o sentido, a intenção daqueles homens é não prejudicar Daniel. Sabe por quê? Eu tenho certeza que aqui você não deixa de orar um dia. Você não deixa de ler a Bíblia um dia. E para quem ama ler a palavra, para quem ama orar, 30 dias é uma eternidade. Mas Daniel não se deteve a isso não. Diz na palavra de Deus que Daniel orava 3 vezes no dia. Ei, quem é que ora aqui 3 vezes no dia? Não precisa falar. É tu com Deus. Porque às vezes você não para orar, mas está fazendo as coisas e está pensando. É na cozinha, no trabalho. Daniel orava 3 vezes aqui. Então quando Daniel soube, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que havia essa situação de não poder buscar a outro Deus, Daniel foi para a sua casa, normalmente, entrou no seu quarto e começou a clamar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não espera a situação acontecer para você orar, não. Olhe, 1 Tessalonicenses capítulo 17, não é isso? Capítulo 1, versículo 17, ou 17, 5:17, né? Para marcar isso? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É orar, a oração sincera. A oração sincera, não é a oração com barganha. Não é a oração que tu fala assim: meu Deus, essa semana está uma peneira no meu trabalho, eu acho que eu vou ser mandado embora. Eu vou para a campanha, eu vou para a tenda de oração, eu vou orar no caderno lá fora, que eu sei que Deus vai virar a página, Deus vai mudar a situação. Ei, não faça barganha com o Senhor. Não faça barganha com o Senhor. Oração sincera e fé, ela pode transformar a tua vida. Então ali Daniel começou a orar. Aqueles homens, o que eles fizeram? Eles foram tão juntinhos, tão unidos, né? Eles foram unidos para ver o que Daniel estava fazendo. É assim que o povo vai comigo e contigo. Que tanto eles vão para a casa de Deus? Que tanto eles vão para aquela igreja? Eu não vejo mudança na vida deles. As coisas espirituais são para os espirituais. Quem te justifica é o Senhor. Quem compra teu barulho, quem peleja tuas pelejas é o Senhor. Ali Daniel entrou no seu quarto, começou a orar. E aqueles homens viram. Sabe o que eles fizeram? Foram lá no rei. O rei vive para sempre. Oh glorioso Deus, rei. Oh glorioso rei. Tu sabe que aquele edito que tu assinaste, sabe que não pode ser revogado. Tu assinou, não pode anular. Tu sabe que tu assinaste que ninguém podia fazer petição a outro Deus, a não ser a ti durante 30 dias. O rei é certo. Essa palavra é forte, é verdadeira. Sabe o que eles falaram? Aquele Daniel mesmo.
Ele não fez caso de ti não, rei. Pode olhar aqui, ó. Ele não fez caso de ti não. Ele constantemente, ele ora de manhã, de tarde e de noite. Ele ora 3 vezes. Sabe que coisa maravilhosa é essa? Você olhar para a irmã Nícia e falar assim, ali vai a mulher de Deus. Ela ora de manhã, de tarde e de noite. Receba a irmã Nícia. Olha a irmã Lúcia lá do lado dela. Ó. Tem vez em quando eles fazem um culto na casa deles, sua família, e o fogo cai. É assim que ele tem que fazer. A tua casa é casa de oração. A tua casa tem que ser feito culto no lar. Se tu não faz parte de cena, passa a fazer. Sabe por quê? Porque quando tu recebe a tua bênção, tu entra na tua casa, tu levanta as tuas mãos santas, e o que está ali que não pertence ao Senhor, bate em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele Daniel vai fazer um pouco caso de ti, rei. Sabe o que ele faz? Ele ora 3 vezes ao dia. Aí o rei ficou totalmente desconcertado, porque o rei amava Daniel. Diz na palavra que ele, já estou terminando, diz na palavra que ele ficou enrolando até de tarde. Aqueles homens, aqueles fizeram, desistiram? Não, voltaram para o rei. O rei, ele está orando. O rei não tem mais jeito. Chama Daniel, chama. Chamou Daniel e lança ele na cova dos leões. Tu acha que Daniel foi posto? Não, ele foi lançado. Ele caiu lá na cova dos leões. Quando Daniel caiu na cova dos leões, aleluia, os leões humanamente iriam comer Daniel. Mas quando você e eu temos cheiro de espírito, não tem picanha certa, não tem carne certa. Quando eu e você estamos na unção, onde a gente passa, o capeta fala assim: com aquela ali eu não posso, com aquele ali eu não posso. Eu tentei parar ela, eu tentei parar ele, mas eu não consegui. Sabe por quê? Porque em mim e você tem um espírito excelente, tem o espírito do Senhor. Aleluia. Ele olhou, os leões olharam para Daniel, aleluia, e dormiram. A unção de Daniel nos leões. Quando o rei lançou Daniel na cova, diz na palavra que foi posto uma pedra, que ele selou com o anel. Eu procurei saber o que era aquilo, selar com o anel. Era para que ninguém mais, nenhum inimigo viesse investir Daniel enquanto ele estava na cova. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Tu pode estar numa situação terrível, tu pode estar passando pelo vento, mas o Espírito Santo de Deus está sobre você, ó, te guardando, ó. Deus está te guardando. Ninguém vai tocar em você. Ai daquele que tocar no meu ungido. Tu é pedra para o Senhor preciosa. Tu é menina dos olhos do Senhor. E ali Daniel ficou. Diz na palavra que o rei foi para casa. O rei não quis saber de dança, não quis saber de comida, porque o rei amava Daniel. Mas o rei falou assim: Daniel, o Deus que tu, olha bem, continuamente serve, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor o que? Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sabe por quê? Porque ele te livra do laço do passarinheiro, ele te livra da peste perniciosa, da seta que voa de dia. Louvado seja o nome do Senhor. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Recebe isso. A situação pode estar caótica, mas quando eu habito no esconderijo, eu vivencio. O Salmo 91. Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele confiarei. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o rei foi para casa, aí falou: Daniel, o rei, o Deus que tu serve continuamente, não é o Deus que tu serve só quando precisa, não. Às vezes então procura o Senhor quando precisa. Quando abre a despensa, só tem lá um fubazinho, meio mocoronga. Abre a geladeira, eita glória, você só tem água. Quando vai chegando lá no finalzinho do mês, eu procuro um centavo, não tem. Jesus abre a porta. Ai, vocês sabiam que caiu o dinheiro na minha conta? Sem eu saber. Porque tu orou e Deus teve misericórdia. Mas cadê tu que não apareceu mais? Oração de interesse vai se converter. Daniel fazia oração sincera, com fé. Tu
Tu começa agora. Eu vou fazer um ato profético, pastor, que eu quero terminar. Daqui a pouco. Não vou falar horário não. Faça uma oração, faça um ato profético agora. Faça assim na tua mãos. Eu não brinco com isso não. Faça assim. Agora você direciona para a tua casa, não sei onde é. Você profetiza no teu lar que vai ter paz. Deus está insistindo com isso. Lucas, vai ter paz. Vai ter paz, Lohane, vai ter paz. Vai ter paz, pastor Marcão, vai ter paz. Paulinha, vai ter paz no meu lar. Vai ter paz, Maria, vai ter paz. Pingou, Juliana, vai ter paz, irmão. Recebe, profetiza que as tuas mãos têm poder. As tuas mãos são santas. Ricovera cantar a bola, Juliana. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que tu serve, Daniel, continuamente, Ele vai te livrar. Como foi de manhã, o rei chegou lá com aquela vozinha assim, Daniel, já chorando. Eu e a pastora Miriam, cadê ela para apresentar? A gente é meio maluca, eu também fico assim. Eu escuto o barulho das águas, eu fico me imaginando andando naquela rua sequinha, sabe, aquele mar, sabe? Minha vontade de botar o dedo na parede de água. É assim, gente. Porque você vivencia a palavra, é mais fácil de você absorver. Está entendendo? Ali o rei, como chegou e perguntou: Daniel, porventura o teu Deus pode te livrar dos leões? Daniel, aí diz aqui assim, eu vou olhar aqui, pela manhã, no versículo 19. Pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Aleluia. Eu vou falar Daniel, você vai falar teu nome. Olha, toma posse. Você serve ao Deus vivo. Olha, tu é servo do Deus vivo. Tu é filho do Deus vivo. Vamos lá. Daniel, Sandra, servo do Deus vivo. Se Deus é vivo na tua vida, pode ter certeza que tem mudança. Houve destravamento e está tendo uma virada de página na tua vida. Vida nova, tudo se fez novo. Servo do Deus vivo. Dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Situação, sabe o que Deus está falando? Situação que não tem mais jeito. Situações improváveis, Deus torna provável. Lar desfeito, enfermidade, falta de emprego. Aqueles que caminhavam contigo na presença do Senhor vai voltar para o aprisco. Tu crê nisso? Tu vai declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Tu crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando ele fala isso, Daniel fala ao rei: rei, vive para sempre. O meu Deus, olha que coisa linda, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Ei, Deus está fechando a boca daqueles que se levantaram contra a tua vida, contra a minha vida. Deus está fechando a boca dessa situação negativa na tua vida, dessa enfermidade. Toma posse. Toma posse, me canta, rabalachurianda. Deus fechou a boca dos leões para que não lhe fizesse dano. Sabe por que Deus fechou a boca do leão? Olha só, porque foi achado em mim inocência diante dele. Sabe quem te justifica? É o Senhor. Por mais que fale da tua vida, por mais que se levante contra a tua vida, não pode proceder. Se proceder, você pede perdão a Deus e se posiciona. Mas se não proceder, é Deus que vê e sonda teu e meu coração. Fui achar inocência em mim, e contra ti, rei, não tenho cometido delito algum. Aí o que aconteceu? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, porque a oração dele foi sincera a Deus e fé em circunstâncias adversas. Vou começar a pregar agora. Fiquem de pé em nome de Jesus. Agora vem o cerne da questão. Sabe o que o rei mandou fazer? Sabe o que o rei mandou fazer? Traz todos eles
eles que pecaram contra ti, todos eles que se levantaram contra ti. Traz. Sabe o que Deus está falando para você? Se tu crê, pensa agora nessa situação que está te afligindo. Pensa. Pensa. O rei mandou fazer o quê? Traz todos aqueles que se levantaram contra ti. Todos que levantaram falso contra Daniel. Veio mãe, pai, filhos, a família toda. Isso aqui Deus está falando tudo aquilo que estava tentando te paralisar nesta cova, nessa situação. Se tu tem fé, pensa, faz assim, ó. Pegaram aqueles homens e jogaram dentro da cova, não foi? Fala, a palavra diz que antes deles chegarem no final da cova, os leões já estavam triturando os ossinhos, comeram todos. Aí eu pergunto, por que não comeram Daniel? Porque Daniel não se contaminou, porque Daniel tinha um espírito excelente. Ei, Deus está falando comigo e contigo. Tu não se contaminou, tu tem um espírito excelente. Então por que tu ainda está com medo desse leão? Por que tu ainda está com medo dessa situação? Ainda o homem fala assim, ó, o rei fala assim, ó, pega todos eles. Pega todos eles. Sabe o que tu vai fazer agora? Tu vai pegar essa situação e faz conta. Eu vou fazer porque Deus está mandando. Deus está mandando. Tu vai pegar, tu vai pegar isso aqui e vai botar assim na tua mão. Toda essa situação, olha, não pede a morte de ninguém, não. A situação só. Tu pega essa situação e tu vai, na tua mente, tu vai visualizar aqueles leões. Pensa. Agora tu vai fazer um ato profético. Tu já pensou nisso? Joga na cova. Vai. Joga na cova, irmão. Joga na cova. Joga na cova essa situação. Joga na cova essa enfermidade. Joga.